Uma coisa muito louca que o pessoal do Meta me disse numa reunião é: ninguém veio nessa festa pra ver você. Poxa, se você postar uma folha de maconha, quem vai ser processado? Nós ou você? That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre as gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. É possível que você já tenha pensado em cultivar cannabis em casa. E se você precisa da planta para fins medicinais, então, é fundamental utilizar uma genética que esteja de acordo com as suas necessidades terapêuticas. A NetSeeds é uma empresa que assumiu a missão de facilitar o acesso a sementes de cannabis de alta qualidade para os milhares de cultivadores autorizados no Brasil. Com sede em Barcelona, a NetSeeds é representante oficial de marcas consagradas dos Estados Unidos, Espanha e Holanda, que garantem sementes de alta qualidade e ótimo desempenho, como a DNA Genetics, Ethos, Dutch Passion, Paradise Seeds, Super Sativa Seeds Club e Compound Genetics. Acesse netseeds.shop, explore o catálogo diversificado da marca e encontre as cultivares que atendem às suas preferências e necessidades medicinais em fitocannabinoides. Ah, e a NetSeeds garante uma entrega segura e discreta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cannabis Hoje Pode, nesta terça-feira pós-eleições municipais, e segundo o meu levantamento, infelizmente nenhum candidato para maconha foi eleito. Mas, como eu posso ter deixado escapar alguma coisa, então, por favor, se você souber de algum candidato que tenha sido eleito, me avisa aqui nos comentários ou no nosso e-mail, cannabishoje@gmail.com. E hoje vocês vão ouvir uma conversa ótima que eu tive com a Carol Pereira, que, aliás, é aniversariante do dia. Parabéns, Carol! Ela manja muito dos meandros das redes sociais e deu uma aula pra gente, explicando como uma empresa canábica pode sobreviver em meio a tantas regras, banimentos e afins. Se você sempre quis entender como funciona a cabeça do Instagram e de mais redes sociais pro contexto canábico, esse papo é um prato cheio. Bora lá! Carol Pereira, muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Queria já trazer você há muito tempo, então aqui estamos. Muito obrigada, Anitta. Muito obrigada a toda a equipe do Cannabis Pod. Eu tô muito feliz com o convite. E aquela bolinha de ansiedade que vocês estão vendo aí desde o começo, porque, enfim, só gente legal veio aqui falar e eu tô muito feliz e um pouco ansiosa com essa entrevista. E de te conhecer, né, Anitta? Eu só te vejo das matérias, do LinkedIn, do Instagram, e agora eu tô conseguindo falar com você pela primeira vez. Sou muito fã do seu trabalho. E eu do seu. Parabéns, você é uma mulher muito foda. É nóis. Ô, querida, é nóis. Ó, Carol, você tá aqui porque você também faz parte dessas pessoas legais, interessantes e maravilhosas. Valeu. Então, bora conversar sobre as suas experiências e contar pro povo aí o que o povo quer saber. Carol, você é uma figurinha altamente envolvida com projetos super bacanas e com várias frentes, né, dentro da cena brasileira da cannabis. Então eu queria que você contasse assim um resumo de você, do seu rolê na cannabis, o que você tem feito, como você começou. Gente, eu comecei há um tempão atrás, eu acho que era por volta de 2014, 2015.
Eu tava terminando a faculdade de psicologia e eu tava trabalhando num lugar que eu não gostava, com gente que eu não gostava, com um clima que eu não gostava, no meio da Vila Olímpia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Que eu tô chegando nessa fase. Eu tava com, sei lá, uns 27 anos. 26, 27 anos. E aí, eu comecei a pesquisar, comecei a ver o que tinha na internet, como que eu poderia sair, né, desse universo corporativo que eu não gostava. E eu conheci o trabalho da Mônica Pupo no Marijuana, conheci o trabalho da Smoke Buddies, conheci o trabalho também do João, do Ganja Talks. Então, essa galera foi incrível e me deu bastante diretrizes, assim, do que eu poderia fazer. E aí eu conheci esse pessoal que tinha um trabalho fantástico, sabe, Anitta, na internet, tinha um trabalho muito interessante de divulgar notícias, de fazer parte das marchas, de conseguir falar sobre cannabis abertamente. E na época, era um puta tabu você falar sobre qualquer coisa. Assim, cannabis as pessoas falavam baixinho, assim, sabe? Total. E aí fui conhecer essa galera. E inspirada no trabalho desse pessoal, eu criei um blog, um portal também de notícias. Chamava Ganja Girls na época. Só que a gente tinha também um grupo de Facebook. E eu sou de Diadema. Então era todas as minhas amigas da quebrada e a gente ficava, tipo, juntas ali conversando onde é que tava o melhor corre. Onde a gente podia se encontrar pra fumar um. Ah, meu namorado me traiu, vamos se ajudar, amigas, alguma coisa assim. E aí a gente sempre se reunia. E esse projeto começou a ganhar uma proporção muito louca dentro do Facebook. Ele virou um grupo muito grande. E aí, enfim, no meio do Ganja Girls, tentando tatear aí o que ia acontecer, o João, do Ganja Talks na época, junto com uma amiga que trabalhava comigo nesse projeto, a Camila, me conectaram com o Fabrício, da Bem Bolada. E aí eles falaram, poxa, tem aí uma pessoa que pode te ajudar. A Bem Bolada tava bem no comecinho, assim, sabe? Ela é boa de rede social, ela fez um grupo aí, de repente tinha 30 mil pessoas, tinha 30 mil garotas. Como é que... Fala com ela. E aí, numa reunião na casa do João, olha, até rimou, uma reunião na casa do João, a gente trocou uma ideia, eu conheci o Fabrício, depois fui fazer uma reunião com ele e... Putz, a gente deu super match. O Fabrício, você já deve ter conhecido ele é bem psicodélico. Na época, eu já também estava bem psicodélica, bem, uou, vida louca. E aí a gente se conheceu. E aí deu match, total. Foi um match incrível. E eu comecei como freela na Bem Bolado. Resumo, como que foi a minha entrada mesmo, assim? Eles me contrataram meio desconfiados, porque... Poxa, se você postar uma folha de maconha, quem vai ser processado? Nós ou você? E aí era uma coisa assim... Poxa, eu tenho um CNPJ, então eu vou abrir um CNPJ e se der alguma merda, eu assumo essa merda. Ah, então você assume? Você é corajosa? Então vai lá e faz. Aí, beleza. Me deram a carta branca. E eu tenho uma história muito louca com eles, que um dia eu postei uma ilustração de um bacon fumando um baseado escrito Baked. Eles não entenderam. Eles acharam péssima a publicação, assim, falando, nossa, que horrível, tira essa publicação agora, ninguém vai entender nada. E aí eu segurei a bronca e falei, bom, gente, é o seguinte, eu confio nessa publicação, vocês não são o público-alvo, e eu vou seguir até o fim. Se flopar, bancou. Vocês me tiram daqui, vocês nem precisam me pagar um mês. Se não flopar, vocês vão precisar acreditar um pouco mais em mim. E, obrigada. Forças divinas, público da Bem Bolado, bombou esse post. E foi aí que eu senti que eu tive a carta branca pra fazer qualquer maluquice que eu quisesse fazer. Que você provou seu valor. Sim, ali, né? levei a praia. Lá no Ganja Talks a gente montou a praia pro Verão da Lata, então, resolvi montar uma praia artificial. Mas pera, deixa eu entender uma coisa. Você começou nas redes sociais, só que depois você meio que expandiu, né, esse rolê, assim. Meio que você começou a meter o bedelho ali em outras posições, outras áreas, ou não? Anitta, a Bem Bolada era eu, o Fabrício e os 4 sócios e mais o André, que era do estoque. Então não tinha muito essa de... Não, mas é que agora você falou do Ganja Talks. Isso ainda era em 2017. Então, assim, a Bem Bolada ainda não era uma grande empresa nessa época. Mas pera, o Ganja Talks não tem a ver com
com a Bem Bolado? Então, o Ou Ganja sim? Talks foi o primeiro evento que a gente teve aqui em São Paulo que colocou as marcas para rodar, assim. Colocou no meio da Vila Sim. Madalena, um monte de gente circulando, 2 espaços diferentes, sabe? Ele já tinha começado uma primeira rodada desse evento num espaço pequeno, e depois ele expandiu, e as marcas vieram com ele junto nessa segunda edição. E nessa segunda edição eu já estava ali dentro da Bem Bolado, já estava ali fazendo um trabalho de rede social, e eu sou desse jeitinho que você tá vendo, meio agitada demais, vou fazendo as coisas, não fica coisa parada na minha frente. Se tem, sei lá, uma louça suja, eu vou lavar. É a antiprocrastinação. Muito bom, Nossa. Carol. A gente precisa de você, cara. Tipo, Podem faz um curso já aí, tipo, como não procrastinar. Porque tenho certeza que é o grande problema da maioria dos ouvintes, inclusive. Sim, eu acho que eu sou muito ansiosa e aí eu preciso estar sempre fazendo algo com as minhas mãos, sabe, ali, fazendo algo. Eu vou descansar quando eu for Tô dormir, ligada. o resto funciona. E nessa de estar ali com as redes sociais, de também estar muito no dia a dia com os sócios, trocando ideia, vendo o que o público pedia, vivendo ali a rotina da empresa, eu consegui ter bastante acesso, né, ali com eles, e eles me deram muita liberdade para criar, porque eu também bancava algumas maluquices. Aí, voltando à história da praia, a gente tinha acesso ao Verão da Lata, e a lata do Verão da Lata, e eles queriam muito fazer alguma coisa. E aí, nesse evento, eu falei, vamos montar uma praia artificial com a lata ali, vai dar tudo certo. Fui atrás do caixote, fui atrás da areia, fiquei varrendo areia o evento inteiro. Foi uma coisa louca. Então, assim, eles foram me dando bastante liberdade para criar. E eu fui criando conforme eu tinha recursos, porque eu não tinha muitos recursos. Então, eu precisava ser muito criativa, trabalhar ali com bastante parceria, pedir coisas para as pessoas. E, principalmente, com eles todos olhando para mim, falando, isso aí vai dar certo, eu falo, confia. E, assim, sabe, não passava nem Wi-Fi, ficava desesperado assim comigo, falando, nossa, vai dar certo, vai dar certo. Mas, no fundo, ficava com um pouco de medo de dar tudo errado e ter que assumir um BOzão. Mas deu tanto certo que você ficou com eles um tempão, né? Quando que você saiu da Bem Bolado? Nós trabalhamos juntos 8 anos. Na verdade, oficialmente foram 9 anos e meio, mas a gente ficou juntos 8 anos intensos. Desde o comecinho ali da criação, do marketing, da comunicação. A rede social ali, tenho bastante orgulho de dizer que foi a minha escola de rede social, principalmente no mercado canábico. Porque eu não tinha só a pressão da diretriz, eu tinha a pressão dos sócios também, falando, e se cair? Extra. E não sei o quê. Sim. E era algo que eu sempre falei pra eles, né? Desde o começo, eu sou meio linneu, assim. Eu me apego às diretrizes, às plataformas. Eu fico olhando ali as regras, como funciona. Porque não é igual pra todo mundo, sabe, Anitta? Se você olhar, por exemplo, o mercado de sex shop, que também não pode mostrar, sabe? Existe uma certa coerência de existir essas regras. E eu vou dizer o porquê. O espaço do Instagram é um espaço público, né? E aí você tem que censurar, por exemplo, coisas horríveis como a pedofilia. E como que você censura coisas horríveis como a pedofilia? Criando sistemas para censurar esse tipo de conteúdo. O sex shop vai passar por uma dificuldade muito treta ali de colocar o produto no ar, porque existe uma diretriz muito sensível para isso, que engloba muitos assuntos. E nem por isso elas deixam de estar nas redes sociais, elas só precisam aprender como trabalhar dentro da rede. Existe lá uma censura, meu conteúdo é só para maiores de 18 anos, você tem como ativar isso no Instagram. Você não pode colocar hashtag sextou. Não pode, por ser exatamente sextou. É entendido como algo Olha só. algo super sexual e você vai ter o conteúdo banido, entendeu? Então tem coisas que você precisa entender sobre a plataforma para poder atuar com liberdade. Eu acho que é por isso que até hoje o perfil da Bem Bolado não caiu. E até, sabe, eu fico super grata por isso. Porque existe um certo controle ali do que está sendo exposto. Tem um super controle, né, Carol? Tipo, se a gente tá falando de contas em relação a cannabis, então... Aliás, conta isso um pouco pra gente, né? Quais são os segredos desses bastidores, das decisões sobre como interagir com as redes sociais?
Gente, eu vou bater muito nessa tecla que não existe segredo. Existe, sei lá, a gente entender onde a gente está assinando o nosso contrato. Todo mundo, antes de entrar numa rede social, tá, eu aceito os termos e condições e diretrizes dessa plataforma. É como se a gente vendesse a nossa alma pro Milhouse por $5, sabe? E nem soubesse do que Total. fosse acontecer. Quando a gente dá esse aceite, a gente tá concordando com essa plataforma que a gente precisa seguir uma regra. Você não vai entrar fumando dentro do hospital, que existe essa regra. Não pode entrar fumando dentro do hospital. Total, Carol, mas assim, você não concorda que tem gente que tem gente que cai e que não tem nenhuma explicação a respeito? Ou você acha que todas as contas que foram banidas de alguma maneira pisaram na bola? Porque às vezes dá a impressão de que, tipo, os caras não deixam claro o que pode e o que não pode. Perfeito, Anitta. Vamos lá. Isso é uma melhoria muito legal do Meta, que durante anos vem aperfeiçoando e vem trocando também com a nossa comunidade. Gente, não se engane, a nossa comunidade, a comunidade canábica, ela é extremamente relevante dentro da Meta. A gente traz muito engajamento, a gente traz muito conteúdo, a gente traz muito meme. Então, existe esse controle e eles sabem que a gente existe. E por isso, ao longo dos anos, foram criadas diretrizes para facilitar isso. Antes, você tinha a sua conta derrubada e acabou. E você tinha que entrar com recurso, era muito difícil falar com o Instagram, era muito difícil falar com o Meta. Não tinha essa divisão muito clara do que é Facebook, do que é Meta, WhatsApp. Era tudo uma coisa só, meio embolada pelo Facebook Business. E hoje em dia, não. Eu sinto que o Meta ele foi criando espaços para literalmente mostrar o que você está sendo, o que está fazendo de errado ali. Por exemplo, existe um recurso hoje dentro do Instagram que se chama status da conta. O que é esse status da conta? Você simplesmente verifica se você tem ali conteúdos que estão de alguma forma, no entendimento da Meta, banindo as diretrizes. Então, assim, o Instagram, acho que ele recebeu tantos recursos, assim, jurídicos, de gente reclamando, meu perfil caiu, não sei o quê, a Meta deve ter recebido tantas reclamações que eles criaram um sistema para mostrar para todo tipo de público o que está ali ferindo as diretrizes. Inclusive, várias tabacarias já ouviram essa dica minha numa aula que a gente deu junto com a Kamai, e todo mundo está se dando super bem com isso. Porque, Anitta, esse status da conta, ele mostra exatamente qual é o seu conteúdo que está sendo de acordo com a Meta, sabe, que tá ruim. Ah, encontrei, Cacá. É assim, é lá nos 3 risquinhos, aí depois tem que clicar de novo em configuração e privacidade, porque aí aparece uma lista, né? Boa. E aí configuração é a primeira. E aí, como você falou, roda tudo, e aí vai ter lá, status da conta. E aí, vamos ver o que a gente tem aqui. Eu tenho umas bolinhas verdes e umas bolinhas laranja. Como é que lê isso, Carol? Então, as bolinhas verdes significam que tá tudo bem. O seu perfil... Aí você pode até clicar e ele vai... Se você apertar na bolinha verde, ele vai te explicar o que é essa bolinha verde. Gente, isso é um avanço muito louco na Meta, porque eles não faziam isso nunca. A bolinha laranja fique de olho, é como se fosse um alerta. E aí, quando você clica nesse alerta, vai mostrar o que tá ali causando esse alerta para você. E aí, vão aparecer posts que às vezes não tem noção nenhuma. Nossa, mas não tem nada a ver. Tá falando que aqui eu tô falando de álcool. Não tem nada sobre álcool, meu conteúdo. Como que eu faço? Entra com recurso. Manda ali, pede uma ajuda. No próprio menu que você clicou, existe ali ajuda. Você consegue entrar com um pedido e defender o seu conteúdo. E por que eu peço para todos fazerem isso? Porque cada vez mais a gente está vivendo num universo de inteligência artificial. Não se engane, a Meta faz isso, mas não é alguém ali, milhares de pessoas olhando e falando, não, maconheiro detected, vou deletar o post dele. Não existe isso. Existe várias inteligências artificiais ali que podem, às vezes, olhar um milho e entender que é um bud. Você diria pra galera que, tipo, olhar isso o quê? Uma vez por semana? Olha, eu sou psicopata, eu olho todo dia. Boa. Sabe por quê? Não, é isso. Eu olho ali porque, às vezes, eu tô de boa e eu tô aqui tranquila e eu posto um conteúdo que eu sei que não tem absolutamente nada, não tá infringindo as diretrizes, mas eu caio na malha fina porque eu tenho um nome escrito, sei lá, 420 no meu nickname, no meu arroba ali.
Então, alguma coisa pode ter despertado ali a atenção da inteligência artificial e aí eu caí no banimento. O que eu faço? Entro no recurso. Sim, e aí vai fazendo recurso um por um. Às vezes você consegue, quando você vê que você pisou na bola mesmo, você arquiva. 24 horas depois o Instagram te devolve. Você não precisa entrar com recurso nenhum. Às vezes, tudo depende do contexto do seu conteúdo. É o que eu falo, Anitta. Não dá pra gente considerar, apesar de existir um jeito de trabalhar com a rede, cada rede é uma rede. É como se fosse um microsistema ali. E cada uma delas se comporta de um jeito. Páginas gigantes, por exemplo, elas têm muita dificuldade de manter esse status sempre no verdinho. Porque são sempre lembrados conteúdos muito antigos. Às vezes a IA detecta um conteúdo muito, muito mais velho. Às vezes a IA detecta um comentário. Já teve situações aqui que eu atendi que era um repost de stories, uma bandeja com um isqueiro, tipo maçarico, e uma seda. E aí o Instagram entendeu que era uma bomba e que eu tava fazendo apologia ao terrorismo. Gente! Ele entendeu que era uma granada. Tá... Então, assim, e eu fiquei pra sempre sinalizada com esse laranjinha. Eles não me deram chance de recurso. Não, é tudo muito louco, né? Eu penso que é tudo meio louco. Vamos dizer assim, é meio louco. Porque de verdade, gente, todas as plataformas têm essas diretrizes. Todas. Twitch, o finado X, todas elas têm diretrizes muito claras, certo? A gente, como comunicador, é muito importante que a gente entenda essas diretrizes para a gente conseguir trazer uma defesa para o nosso trabalho. Sinceramente, às vezes fico... Eu entendo que é muito frustrante perder uma página de milhares de seguidores e você tá ali cultivando isso, etc. Mas se você já entra no jogo sabendo que você pode perder a sua página, que você pode simplesmente ser deletado, você consegue ter um certo cuidado com a sua audiência de não deixar ela num lugar só. Então, por que você vai ficar ali permitindo que a sua audiência fique num ambiente que você pode perder ele a qualquer momento? Não faz o menor sentido. Não, totalmente. Mas assim, Carol, como é que, por exemplo, né, esse podcast também é uma dessas formas de lutar contra esse monopólio, né, do Instagram, no caso. Agora, como é que as pessoas... Como é que a gente leva, né, o público de uma mídia para outra? Perfeito. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente tem ignorado há um tempo, né, com esse lance de ver massivamente resultado, 300 mil seguidores, 50 mil curtidas, são os nossos top 10. Quem é o meu público fiel que, independente do que eu poste, do que eu faça, eu vou ter a curtida dele, eu vou ter o repost dele? Quem são essas joinhas preciosas, sabe? Ali, fazer essa mineração. E entender que essas joinhas preciosas, elas vão conseguir fazer uma pesquisa com elas, falar assim, onde mais você me vê? Seria legal um canal de WhatsApp? Porque você vai estar ali recebendo conteúdo pela manhã, de forma fresquinha, ou, sei lá, uma newsletter, ou, não sei, vamos fazer um grupo de estudos via Google Meets pra gente debater o caminho do jornalismo na cannabis. A gente tem muita ferramenta para isso. Um canal no Slack. Sei lá, alguma coisa. A gente tem muita coisa para falar e concentrar os nossos públicos. Só que a gente precisa primeiro entender onde eles estão e onde eles gostariam que a gente estivesse também. E essa lógica eu aprendi muito lá no início da Bem Bolado. A gente ia em tabacaria e padaria, a gente via que tinha smoke e falava, tem Bem Bolado? Aí o dono ficava olhando pra nossa cara e falava, que é isso? Bem bolado. Não, é sério, esses smoke aí, ó, nada a ver, Estados Unidos, sai fora. E saía andando. E a gente, sabe, era literalmente provocar. E entender onde a gente tinha a abertura, que era onde as pessoas falavam, bem bolado, tá. E procurava Bem Bolado e falava, passou alguém aqui pedindo Bem Bolado, tô ligando pra vocês. E aí a gente começou a cavar esses diamantes e trabalhar essas pessoas que iam atrás da marca. Então eu vejo que hoje a gente esquece muito disso. A gente está super preocupado com o volume e ter 1 milhão de pessoas
que tipo, me segue, a métrica da vaidade, né? E Total. esquece completamente que às vezes 10 pessoas, você imagina se 10 pessoas pegam e divulgam o seu conteúdo para todos os melhores amigos dele, e aí 3 são impactados e também recompartilham. É um alcance por outro lugar, né? Um alcance com muito mais qualidade, inclusive. Eu acho que é isso. A gente esqueceu muito da fidelização, de entender quem são nossos diamantes, quem leva a marca, quem constrói isso por nós, sabe? E eu acho muito bonito quem faz esse trabalho, sabe? De entender quem são os diamantes e que... Enfim, mas entender de verdade, sabe, Anitta? Não simplesmente chegar e falar, eu tenho uma marca legal, eu tenho esse influenciador que é bombado, eu vou mandar produto pra ele, eu vou fazer parceria com ele porque sim. Cara, isso é muito, sei lá, anos 2000, 2020, Total. sabe? Não faz o menor sentido. O que faz sentido hoje? Porque, né, a galera vai... É o mais fácil, né? O que já foi... Esse caminho que já foi traçado. Acho que é por aí também, que a galera fica repetindo. Mas... E eu sempre achei também essa coisa do influenciador é uma questão, né? Pode funcionar, como pode dar muito ruim. Tipo, ninguém tá nem aí pro que esse cara tá falando, enfim. Qual é a alternativa que dá Anitta, certo? eu penso que são várias alternativas, né? Eu sempre fui defensora eu sou muito bairrista, sou defensora da turminha que começa. Então, o que você tem feito pelos seus funcionários que estão ali todos os dias defendendo a sua ideia, trabalhando para que você ganhe mais dinheiro, para que você tenha mais audiência, etc. Essa galera vai ajudar você a elevar e a sempre continuar trazendo mais boa impressão da sua marca, boa impressão de um bom ambiente de trabalho. Vai te fortalecer nos momentos ruins, bons, etc. E um segundo ponto. Essa galera tem alguém relevante que acha que faz sentido estar ali? Pesquisar no meio, sabe? Às vezes você tem ali dentro do seu grupo um conhecido que conhece um artista foda, alguém que, sabe, que tem uma jornalista incrível, alguém que tem um cara de som bom. E aí você vai conectando. Eu acho que a internet tirou isso da gente totalmente, sabe, Anitta? Porque a gente simplesmente vai pela métrica de vaidade. Esse cara é bom, esse cara tem a referência, esse cara é isso, esse aquilo. Eu sou muito a favor do... E o que a gente tá fazendo aqui próximo, sabe? O que a gente tá fazendo dentro da comunidade? Eu acho que isso pode ser um diferencial. Que é um marketing orgânico também, né? Que você acaba criando, que obviamente tem que ser o motivo principal, é cuidar mesmo da sua comunidade, das pessoas que estão ali perto, mas isso também pode virar um marketing orgânico. Isso é um marketing orgânico e eu acho que menos agressivo. Você não precisa conquistar com compra agora, sabe? Pague 2, leve 3. E isso funciona. Mas eu acho que existe outras formas hoje das marcas se relacionarem com o seu público e não necessariamente vender, sabe? Existem várias iniciativas muito boas que você pode trabalhar isso. Eu vejo muito isso, sabe, Anitta, dessa questão de comunidade muito fora do online na galera do esporte. Galera do esporte literalmente consegue fazer isso com um primor, assim, muito doido, que eles usam a internet literalmente para uma ferramenta de comunicação e de perfeição do que estão fazendo, mas o valendo tá na vida real, sabe? Seja uma corrida, uma musculação, yoga, uma bike. A galera do esporte consegue fazer isso muito bem, de trabalhar a comunidade online e levar pro offline. E eu vejo muito isso que a gente poderia fazer dessa forma, porque a sessão ela é coletiva, né? Você até pode filmar sozinha, mas a sessão sempre é uma rodinha, é sempre gente, sabe? Total. E assim, o número de eventos no Brasil tá crescendo absurdamente, né? E a grande maioria tem um levantamento do Thiago Pereira, da Netude, da UERJ, que ele estuda isso, né? Turismo canábico e turismo de drogas. E ele tem um levantamento de que 90% dos eventos que acontecem no Brasil são offline, né? Então, acontecem presencialmente. Mas você tem, assim, alguma outra ideia? Porque, né, eventos são coisas grandes, assim. Mas se a gente quiser falar para uma marca que tiver a fim de reunir no offline com coisas, assim, ações mais pontuais, tem isso também? Tem essa abertura? Olha, eu posso te falar de um case que eu tô vendo um pouco mais de perto que eu tô sentindo, assim, que foi muito legal. Tem uma galera que faz um zine, que é a Kamá. Eles fazem um zine gratuito. E eles criaram um projeto chamado Kamá Shop.
E qual é a grande sacada deles? Eles reúnem tabacarias, head shops, etc. E essas tabacarias têm vantagens com as marcas. Então, assim, eles já fazem o trabalho de reunir as tabacarias, de estar ali com todos os pontos de venda dessas marcas. Eles fazem a ponte com as marcas e conseguem descontos, benefícios para esses compradores. Além disso, eles também promovem educação porque eles dão aula de precificação, dão aula de marketing, dão aula de fluxo de caixa. Eles fazem isso no online, conseguem fazer isso no offline porque eles têm um botequim. E toda essa galera que eles se reúnem ali, que tá trocando ideia todo dia, falando de dicas de tabacaria, de venda, etc., vai nos eventos para poder ver quem tá ali fazendo, sabe? E essa troca começa a ficar rica, porque uma tabacaria elogia para outra tabacaria e, de repente, eles vão aumentando o número de pessoas no grupo. Então, eu acho que eles fazem um 360, assim, ó, e é muito pequenininho, tá? Claro! É muito pequenininho, não é uma coisa gigantesca. Só que as marcas se interessam, porque hoje o que eu percebo? As marcas que eram muito... Aquela Bem Bolado que eu conheci pequenininha, aquela Leda que eu conheci pequenininha, todo mundo que eu conheci muito pequenininho. Aliás, a Leda nunca conheci pequena, a Leda sei que foi gigante. Mas quando eu cheguei, ela já era já tá grande. com 18 anos, né? Imagina, tipo... Eles conseguem, de alguma maneira, muito atraente, chamar a atenção das marcas para que essas marcas entrem em contato com as tabacarias, porque essas grandes marcas já não conseguem mais ter um contato tão próximo com as tabacarias, com as head shops. É outro game, sabe, Total. Anitta? São distribuidores gigantes, é outra coisa. E eles conseguem, eles não perdem a mão do que é ter a informação do mercado canábico, do que é ter a informação do usuário de verdade, porque o usuário de verdade, gente, tá na tabacaria, tá na head shop, tá lá, não tá no Pão de Açúcar, não tá no Carrefour. Aliás, eles Também. estão também, eles estão em todos os lugares. Mas eu que senta para trocar uma... Eu não vou chegar e perguntar qual é a melhor seda pro caixa do Carrefour. Mas eu vou perguntar qual é a melhor seda para um atendente de head shop. E eu acho que é esse o futuro que as head shops deveriam perseguir em algum momento também com a cannabis, sabe? Não é deixar na mão da farmácia ali pro balconista dizer 0, não sei o que de THC, não sei o que lá. É falar, irmão, essa daqui tem um perfil de terpeno tal, vai te relaxar, tem tantos por cento de THC que vai fazer uma interação com o teu corpo. Tem outra perspectiva ali que eu acho que precisa ser explorada e as tabacarias precisam... Ideia de negócio aqui. Correr bastante. Carol Pereira dando ideia de negócio grátis. Quem quiser botar em prática e chamar ela para ser sócia, tá convidado. Bota, gente. A gente vai agora pro intervalinho e daqui a pouco a gente tá de volta com a Carol Pereira. Você sabia que dá para cultivar cannabis em casa de forma discreta e eficiente? O universo do cultivo indoor é fascinante e para quem curte maconha é uma verdadeira arte. Imagine as plantinhas cobertas de tricomas, prontas para colheita, ali mesmo, num cantinho especial. Com o cultivo indoor dá para controlar todos os aspectos do ambiente e isso faz uma diferença gigante no resultado. As plantas rendem buds incríveis, cheios de potência, e o espaço pode ser otimizado ao máximo com os equipamentos certos. E para quem tá pensando em 6 plantinhas, o caminho é esse, ó, ledsindoor.com.br. No site da marca tem tudo para cultivar. Kits completos, estufas de diversos tamanhos, painéis de LED com tecnologia avançada, substratos para o solo, fertilizantes e muito mais. E sabe qual é o melhor? Eles oferecem uma consultoria de cultivo gratuita via WhatsApp. Então, se não souber germinar ou tiver dúvidas sobre deficiências das plantas, eles estão lá para te ajudar. Para saber mais, acesse ledsindoor.com.br ou siga o @ledsindoor no Instagram, onde sempre tem conteúdo novo e super interessante para quem quer mergulhar nesse universo. Então a gente está de volta com a Carol Pereira, que sabe tudo de redes sociais e de como existir, sobreviver ao mundo online, tendo um negócio ou uma conta que fale sobre maconha. Carol, essa coisa de escrever cannabis com numeral, de não falar o nome, de não falar em maconha, isso funciona? Isso, você sugere que as contas façam isso? Olha, é difícil dizer uma resposta certa. Eu vou te dizer 2 pontos de experiência, sabe, Anitta? Eu tenho uma conta que ela divulga muitos estudos.
estudos científicos mesmo. Então, ela precisa colocar a fonte. Esse estudo... E geralmente as fontes são bem específicas. Cannabis. Elas só escrevem... O estudo fala cannabis de forma direta. E por algumas vezes eu já tive o conteúdo sinalizado e um dos recursos que eu entrei foi falar, este conteúdo é uma publicação do estudo tal, aqui tá, sabe? Colocar literalmente o nome do estudo e a fonte. E trata-se da divulgação científica de dados. E eles devolverem, numa boa, sem precisar censurar nem nada. Mas já teve contas que diversas vezes eu tentei fazer isso, eles continuaram censurando, e aí quando eu coloquei asteriscos e coisas assim, funcionou. E também tem conta que não dá nenhuma dos dois. Você tem que mudar para escrever erva, matinho, verdinho. É o que eu digo para você, é um sistema que a gente precisa olhar com carinho e entender conta a conta. E o mais divertido da minha profissão é que eu atendo várias. Claro. Então eu fico num laboratório. Cada hora eu fico testando uma, sabe? Eu falo, isso aqui deu certo pra essa aqui deu errado pra essa aqui. E eu aconselho todo mundo a fazer o mesmo. Mas dessa observação que você tá fazendo, assim, com vários nichos dentro da cannabis, tem alguma coisa, assim, que você entendeu já? Tem alguma coisa que você falou, não, beleza, determinado tipo de conteúdo, ou determinado nicho, determinado produto, é melhor falar de tal maneira? Você já conseguiu identificar isso? Já sim. É assim, Anitta. Por exemplo, hoje, para você vender CBD dentro da plataforma, existe um selo que você precisa conquistar dentro do núcleo da Meta. E se você tiver esse selo, você consegue literalmente usar as palavras compre agora, oferta. Que selo é esse? Você é autorizado. Vou ter que te passar depois, mas existe uma para farmacêuticos, né? Para grande indústria farmacêutica, existem várias certificações, existe uma regulamentação específica dentro da Meta para você atuar. Médicos, farmácia, etc. A Bayer, por exemplo, para poder fazer divulgação de vários produtos, eles precisam ter uma certificação, um selo específico que libera lá dentro da Meta algumas divulgações. E, claro, respeitando CONAR, respeitando, assim, várias esferas de leis da comunicação, certo? Para o CBD também existe. E isso eu estou te falando principalmente para contas da Europa, etc., que já tem o mercado de CBD amplamente consolidado. Então, nessas contas, se você possui esse selo, você consegue trabalhar na sua comunicação com alguns gatilhos de venda. Se você não possui, eu recomendo fortemente que você não trabalhe com gatilhos de venda, porque é proibido, porque você não possui esse selo, e esse selo custa caro, e aí a Meta quer dinheiro, né, gente? Custa dinheiro, então. Não é que é um selo que você vai, tipo, sei lá, quando você vai tomar sorvete na sorveteria, que vão te dando um selinho, e aí quando você tiver 10 selos, aí aquilo ali, então você tem o selo. Não, é um negócio que você compra. Não, é super burocrático. Você precisa comprovar que você é uma indústria, você precisa comprovar várias coisas, é pago. É como... Gente, o selo do verificado hoje, tem pessoas que conquistaram, mas ele tá à venda. Sim. E ele custa caríssimo. Caríssimo. Eu acho caro. Aqui tá em base, tem selos para empresa que estão em torno de R$890 por mês. Por mês? Tem assinaturas que estão por mês. Por mês. Uau. Para você ter o seu verificado. Claro, tem os planos mais básicos de R$159. Mas eu tô te falando desse investimento por mês a partir de R$160 por mês. A gente tá falando, tem um selo. Mas a gente tá falando do CBD, desse selo do CBD, ou selo Anyway, para qualquer pessoa? O selo Anyway. Agora, imagina quanto custa o selo para você poder vender um produto como esse. Eu nem imagino quanto seja, Anitta. Depois, para você fortalecer as fontes aí, eu vou te passar todas as informações. Por favor. Desse caminho. Mas já existe esse tipo de mercado. Então, assim, um grande resumo para a gente poder falar sobre o que pode e o que não pode. O que eu entendi de consolidado nessa experiência, Anitta? Existem palavras que não adianta, dificilmente o Meta vai te liberar, tipo Kush. Claro. Sabe? Sim. Não tem como. É Que nem eu te falei, a hashtag sextou.
Não tem como. Tá. Então evitar Kush, tá. Evitar Kush. Tentar mais uma vez, ir entendendo a sua rede conforme você vai postando, ela vai te respondendo, sabe? Ela vai te dar, a Meta vai sinalizar para você conteúdos que ele entende que não é, que tá ferindo as diretrizes e conteúdos que não estão ferindo as diretrizes. Enfim, evitar, eu acho que a palavra cannabis, ela não é proibida, ela depende de contexto. E ela vai depender também do esforço de quem tá ali por trás da conta, de estar sempre pedindo recurso e treinar essa inteligência artificial. No fim das contas, Anitta, tem que ter disposição. Claro. Disposição e ficar olhando também padrões de comportamentos, tipo jogo de palavras é um padrão de comportamento porque a gente está sendo analisado por uma inteligência artificial e que vai se basear nessas diretrizes. Então, automaticamente, se você tem um post com a palavra cannabis, vai sinalizar essa inteligência artificial. No entanto, qual é o contexto que você está usando? Fumar cannabis é bom, maravilhoso, fumem todos cannabis, ou você está divulgando uma informação científica, você está dando uma matéria jornalística, entendeu? E aí você pode avisar qual é o seu contexto pro Meta, e ele vai entender ou não. Então, e aí a gente tá vivendo muitos ou nãos, né? Porque, por exemplo, há pouco a Meta derrubou a conta principal da Smoke Buddies, depois de um tempo também derrubou a backup. E assim, é um veículo jornalístico. Então, o que tá acontecendo? Tipo, estão errando feio, né? Aí eu teria que... É difícil dizer, Anitta, porque aí eu teria que ser bem técnica. Vocês estavam olhando o status da conta? Vocês analisaram dia a dia o que estava banido ou não? Vocês entraram com recurso a cada matéria que vocês divulgavam, que tinha uma palavra difícil, vocês entraram com recurso? Porque é isso que eu acho difícil. Não tô passando pano pro Mark Zuckerberg. Longe disso, por favor. Mas é muito complicado a gente acusar a plataforma sem saber se a gente tá agindo de uma maneira coerente com a plataforma. Com o que ela já propôs de início, né? Exatamente. Logo de cara, todo mundo topou, tá nesse game. Que ninguém lê essas porra, assim, né? Ninguém lê esse... Você vai lá e mete, ok. Gente... Leiam. É super isso, é o episódio do Black Mirror, você topou e de repente sua vida tá lá no Netflix, entendeu? Não, por favor, pessoal, e cada vez mais, galera, a gente que trabalha com um mercado super sensível, eu dei o exemplo do sex shop, mas existem milhares de outros mercados sensíveis. A gente precisa estar de olho nas diretrizes das plataformas porque elas nunca serão favoráveis a nós. A gente não vende ervilha. Claro. A gente não vende um estilo de vida que eles aceitam, sabe? Talvez se fosse, sei lá, outra farma, rolava. Mas não é, entendeu? E é uma puta hipocrisia, porque estão aí vendendo, tipo, sei lá, coisas que fazem mal pra caralho pra cabeça, sei lá, dos adolescentes, entendeu? Que coloca ali... Deixa eu te contar uma fofoca. Conta. Hipócrita. Deixa eu contar pra vocês também, ouvintes. Conte. Uma fofoca muito hipócrita do Instagram. Existe uma diretriz muito clara deles que fala que nenhuma pessoa que tenha sofrido processos de crime sexual possa estar na comunidade. Não pode. Não pode. Agora vai lá ver o perfil do Daniel Alves. Ativo, verificado até hoje, meus amores. Então, assim, Caraca. Eu já mandei minha denúncia, tá? Eu já fui lá, já falei, Meta, copiei a diretriz dele, printei e mandei pra Meta. Gostaria de esclarecimentos. O perfil segue ativo, coloquei ali os prints de umas matérias e tal. Nunca tive resposta. Mas, falando em hipocrisia, é isso que a gente vê dentro da rede, sabe? É muito Será seletivo. Que é o dinheiro? Então. Será que é a fama? Será que esse caso horroroso traz muita audiência para a plataforma que eles preferem manter esse perfil ativo? Infligir na própria diretriz que eles mesmos nos impõem? Boa pergunta. Bueníssima pergunta. Agora, Carol, então tá, eu tô aqui, tem uma galera ouvindo aqui o Cannabis Hoje Pod que é empresário, que tem marca e tal. Ou então que vai começar uma marca. Qual é o passo a passo? Falar com a Carol, né, pra ver se ela pode pegar essa conta, se ela tem espaço na agenda dela, mas de repente a Carol não tiver. Então o que essa pessoa pode fazer assim, tipo, regras de ouro? Vamos observar tal e tal coisa, vamos tomar cuidado com tal coisa, o que você diria? Bom, acredito que a primeira coisa é entender o que você quer
Diz o que você quer fazer com essa rede e considerar desde o início que você pode perder essa conta e que você não pode depender dessa conta para tudo na sua vida. A gente tem uma falsa ilusão de que o Instagram é, nossa, uau, é bom, mas tem muitas outras coisas que tem onde você manter seus clientes e a sua comunidade. Eu acho que essa é a primeira. A segunda, vai se aventurar, começa pelas diretrizes. Antes de dar o aceite, vai entender, porque você vai pôr lá, tabacaria muito louca 420. Antes, quando você terminar de fazer o seu cadastro, você vai cair. E já aconteceu comigo. Eu fui fazer um cadastro, o e-mail, tudo bonitinho. Eu finalizei o cadastro e o Instagram já baniu a conta. Bom, ele nem me deixou começar. Mas economizou trabalho, aí tudo bem. Aí menos mal até. Exato. Só que tem gente que arrisca. E aí depois vai trabalhando ali e chega, e às vezes a conta passa, e aí vai trabalhando, e aí a conta cai, e aí vai fazer post lamentando a censura do Instagram. E eu não acho isso tão legal, porque leu a diretriz, entendeu como funciona? Não, nem entendeu a regra do jogo. Então, a primeira coisa, vai lá entender como funciona, tenta usar o nome da sua marca de uma forma que você não vá se comprometer depois. Então, sei lá, não digo nem de hemp, mas os 420, cannabis totalmente, sem ter um complemento. Por exemplo, se eu tiver cannabis pode. É um Cannabis nome que tem um pode. complemento. É um nome que tem um complemento, não é só cannabis 420, sabe? Claro. É tentar entender ali um nome que você vai conseguir defender, que você vai conseguir mostrar que você tem um propósito de ter aquele nome. E mais do que nunca, gente, é constância. O que eu falo dessa rede? Ela mudou muito nos últimos anos. Trabalha 10 anos com isso, Anitta. No começo era muito mais tranquilo. Hoje em dia a rede está muito mais complexa. Então, você entender que você vai ter dias que você vai acertar e dias que você vai errar é fundamental. Que a galera hoje entra com a expectativa de que se você fizer um post por semana, você vai ter uma audiência fiel porque você é uma marca. Ninguém entra no Instagram para ver marca. Uma coisa muito louca que o pessoal do Meta me disse numa reunião é: ninguém veio nessa festa para ver você. Olha só. E essa frase ficou muito maravilhosa na minha mente. Porque, assim, ninguém entra no Instagram para ver o que o Sabão Brilhante postou. Não, Total. Ninguém entra para ver qual é a nova sabor da Hellmann's. Eu quero saber o que a Anitta fez no final de semana. Eu vou lá ver os stories dela. Eu vou lá ver um meme para mandar para minha amiga para tirar uma onda da bebedeira do feriado. Ninguém vem para ver a marca. Então, eu acho que esse conselho é um conselho que eu deixo para todo mundo, assim, sabe? Você vai entrar na rede, entenda que você tá entrando na casa de alguém. Não tá construindo a sua própria casa, né? Sendo marca, tá, gente? Você, como pessoa, faz a barbaridade que você quiser, não tem problema. Você é um ser humano livre para poder fazer o que você quiser. Agora, como marca, você como empreendedor, já precisa ter essa premissa de que ninguém tá ali para ver o seu conteúdo como marca. Então, como que você se conecta sendo marca com humanos? O que faz os humanos terem interesse na sua marca, terem interesse na sua história, saberem dos seus bastidores? Humanos, assim, sabe? Assim, não é mais aquela coisa, aquela propaganda antiga, que era simplesmente passar uma mega produção e todo mundo era convencido porque foi uma mega produção. Uhum. Hoje, mega produção não vale nada. Um celular e alguém falando bem já conta muito. E é isso, se você tem essas premissas, entendeu as diretrizes, entendeu que você tá numa festa que você precisa se conectar com... Você é uma marca, uma coisa, uma pedra, mas você precisa se conectar com seres humanos. Como que você vai se lapidar para isso? E, por fim, entender que existem censuras dentro do Instagram para a própria manutenção e segurança da plataforma. Se você está ali publicando sem você colocar o seu perfil para maiores de 18 anos e ter o seu conteúdo derrubado, você sabe que você não está divulgando algo que uma criança de 13 anos está vendo, de uma criança de 9 anos está vendo. Mesmo que não possam estar no Instagram, porque o Instagram não é permitido para menores de 18, de 14, 15 anos. No entanto, existe uma ética, né, gente? Sim.
Tomar a responsabilidade, Tudo tem uma né? ética. Enfim, ser responsável pelo que se é. Agora, Perfeito. Carol, vamos embora pros quadros, que eu tenho perguntinhas pra te fazer aqui. Carol, qual é a legalização ideal pra você, considerando o contexto brasileiro? Nossa, que difícil, né? Eu acho que a legalização ideal é uma legalização com reparação, né? Bastante mesmo. A gente tá passando por períodos muito difíceis, amigos saindo presos, tá tudo muito estranho, as coisas estão acontecendo de uma forma muito esquisita. E a gente tava discutindo até pouco tempo atrás o que é a diferença entre usuário e traficante. Então, assim, será que essas pessoas que são literalmente usuárias já tiveram seu direito garantido? Como é que tá essa história? Como é que isso anda? Depois disso, a gente vai ter uma legalização que vai incluir essas pessoas na indústria, que vai colocar essa galera pra ser jardineira, pra ser vendedora, pra ser best, sei lá, top vendedor que vai passar férias em Cancún. Não sei. É isso. E eu gostaria que fosse, sabe? Gostaria também uma legalização com mais mulheres nas cadeiras de CEO. Desculpa falar isso agora, recentemente, que neste momento a audiência tá rolando Sim. um assunto meio nada a ver na internet. Eu gostaria de reforçar que eu gostaria muito de uma legalização com mais mulheres nas cadeiras de liderança. Mulheres negras, principalmente. Bueníssimo. E aí é isso. E uma legalização onde aquelas tabacarias que eu vi desde o começo, que vendia fone de ouvido, bala, passe de ônibus e seda e piteira, sabe? Todas essas coisas. Que elas se tornassem os próximos dispensários. Que elas se tornassem as próximas responsáveis por cuidar E educar. dos consumidores Total. de maconha. Isso não foi eu que disse, Anitta, é uma defesa da Luna Vargas, que eu simplesmente adorei. É que nem a frase da Fernanda da Meta, que ela me falou que ninguém veio pra ver nessa festa. Essa é da Luna Vargas, que eu levo comigo, que os futuros dispensários precisam ser as tabacarias, e eu defendo isso pra caramba. Essa é a legalização ideal pra mim. Lindo. E agora chegamos na hora do Cannabis Indica, que é quando a gente pede uma indicação de conteúdo ou de pessoas. Anitta, no LinkedIn eu entro pra ver suas matérias, vou ser sincera, eu entro pra ver suas matérias, eu compartilho lá, porque eu sei que tem um monte de gente careta que precisa entender de fato o que é esse movimento. Eu indico você, mas também indico... Gente, é difícil, eu seria injusta, porque eu adoro todo mundo do mercado, todo mundo que põe a cara pra fazer alguma coisa, sabe? Sim. Então, de alguma forma... Eu, sei lá, gente, eu recomendo eu vou me indicar aí pra gente fazer conexões. Falem comigo no LinkedIn, falem comigo em algum lugar, porque eu acho isso interessante. E é isso, galera. Tem os meus amigos, Guilherme da Croc Buddies, a Alice do Girls in Green, a própria Luna Vargas, Tabata Neder. Aliás, obrigada. Existe um nome que eu quero deixar aqui na roda. Eu sou completamente perdidamente apaixonada pela Tabata. Ela é uma pessoa Quem não, maravilhosa, ela é uma mulher Você incrível. conheceu a Tabata, e o trabalho você que ela fala, faz, cara... Anitta, assim, de fato é muito louco. A Tabata, eu acho que esse é uma pessoa, ela não tem LinkedIn, ela tem só o Instagram pessoal e o site da Cuba, mas ela é uma mulher que vale a pena seguir porque o que ela fala, a visão que ela tem de mundo... É muito surreal, sabe? É especial, sim. É especial demais. Bueníssimo. Agora, Carol, deixa pra gente aqui os seus contatos, onde as pessoas te encontram. Quem tiver aqui com vontade de te contratar, de repente, pra cuidar das redes sociais, como é que faz? Boa, Anitta, quero agradecer vocês, ouvintes, por me ouvirem até aqui. Te agradecer também por essa conversa que tava... Você viu, eu comecei super nervosa e agora tá tagarela demais. Quem quiser me encontrar, eu tô em @carolpereira.mkt. É o meu perfil, ele tá um pouquinho paradinho. Casa de Ferreira, espeta de pau, né, gente? Eu cuido de um monte de conta, mas a minha tá abandonada. Mas é só me chamar por lá que eu aviso, eu dou um hello. Tem o meu site, carolpereira.com.br. Lá você consegue ver meus trabalhos, consegue ver o portfólio, consegue falar comigo.
E é isso, Anitta, assim, tô por aí, eu sou uma mulher de bastidores, eu venho tímida, mas um pouco ansiosa demais nas câmeras, mas sigo à disposição de todo o mercado, não só pra trabalhar, gente, mas pra trocar ideia, conversar. Eu sinto muita falta disso, sabe, de grupo de pessoas que querem falar sobre negócio da cannabis. Então, contem comigo. Então é isso, Carol. Foi um prazerzão ter você aqui. Muito obrigada por todo esse conhecimento e toda essa visão super valiosa de uma década na cannabis e tanta generosidade aqui para compartilhar com a nossa audiência. Muito obrigada, volte sempre e muitos beijos. Muitos beijos, Anitta. Obrigada. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!